Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Betty, vamos dançar! Gritou Oliver para a garotinha. Hoje à noite havia dança na aldeia. Não, ela olhou para todos que estavam aqui e ficou muito surpresa com o fato de a aldeia estar cheia de tudo. O que você é, tão insociável? Eu a estava cortejando. Normal, não como você, ele olhou para as pessoas que estavam aqui. Ah, aqui estamos nós, seus malandros da cidade, bufou o jovem e se afastou dela. Era um verão quente, mas Betty realmente não gostava dessa época do ano. Sempre que ela e seus pais vinham para cá, ajudavam a avó a cavar a horta, plantar batatas e outras culturas. Ela nasceu em uma família comum. Eles moravam na cidade, mas há pouco tempo seus pais vieram do vilarejo para cá. O pai e a mãe trabalhavam em uma fábrica. No início, como muitos trabalhadores dessa instituição, eles moravam no dormitório fornecido para eles. Mas depois de alguns anos, quando Betty começou a cursar a primeira série, eles ganharam sua própria casa. Então, vamos embora? Perguntou o papai em uma tarde quente de junho. De novo? Betty fez uma careta. Ela não entendia como viver no vilarejo, onde há uma casa particular, animais com cheiro constantemente desagradável e até mesmo um banheiro do lado de fora. Você o quê? Nós nascemos lá com a mãe, todas as raízes lá, não entendia a relutância de seu pai. Não posso ficar aqui de alguma forma? Perguntou a menina, que na época tinha apenas 10 anos de idade, e é claro que seus pais não podiam deixá-la sozinha. O que pensa que está fazendo? O homem estava ficando irritado. Eles entraram no carro e, como sempre faziam, dirigiram pela rota que todos conheciam. Betty sentou-se no banco de trás, cruzou os braços sobre o peito, franzindo a testa. Filha, olhe pela janela, como é bonito, disse-lhe a mãe. Não estou vendo nada bonito, Betty murmurou baixinho, mas continuou olhando para a janela. Ao seu redor, a floresta havia sido substituída por um campo e, ao longe, no horizonte, algo incomum podia ser visto. As cores ricas do verão eram muito marcantes, mas a garota não estava interessada nelas. Por isso, hoje ela estava aqui novamente, na casa de sua avó. Quando vinha para cá quando criança, ela gostava de correr descalça na grama, chapinhando na velha banheira de lata que, ainda viva, o avô levava para a rua e despejava água nela. Os meninos e meninas da vizinhança corriam ao redor da cerca, chamando-a para se juntar a eles, e ela corria com eles. No entanto, naquele momento, ela não queria se juntar a ninguém. Betty mal podia esperar para que eles voltassem para a cidade e começassem sua vida normal e cotidiana. Veja o ganso que a vovó cozinhou, sua mãe tentou seduzi-la. Eu não quero ganso nenhum, a filha se afastou, provando que aquela vida não era para ela. À noite, eles iam para a cama e, de manhã, quando os galos cantavam, a avó acordava todo mundo. Antes que o calor aumente, temos que trabalhar, disse a mulher. Eu também tenho que ir. Betty levantou a cabeça. E como você gosta de comer pepinos e tomates no inverno e pensar de onde eles vêm? Sorriu a avó. Bem, ela se levantou e, como estava de camisola, saiu para o jardim, fez isso de propósito, pois sabia que a patroa não aprovaria e a mandaria embora. Isso é tudo o que Betty quer, ela voltará para casa e dormirá novamente. Qual é o problema com você? A vovó resmungaria imediatamente. Está tão quente lá fora, que diferença faz em que você trabalha? Ou você vai mudar, ou, e a mulher não terminou. Betty não precisou ser persuadida, colocou a alça na cerca e se dirigiu para casa. Quando entrou no quarto frio, ela se deitou na cama. Esse era todo o seu trabalho do dia. A avó repreendeu a filha e o genro. Nada, ela ainda é jovem, ela vai crescer e perceber que tudo isso não é em vão, o pai defendeu a filha. Quando todo o trabalho foi concluído, a família voltou para a aldeia. Betty ficou feliz com isso. Aqui, a primeira coisa que ela fez foi ir ao banheiro, tirar água e deitar-se nele. A menina queria ser diferente de seus conhecidos da aldeia. Ela se sentou em frente ao espelho e prendeu o cabelo em um coque apertado.
Vestiu um vestido justo, colocou seus brinquedos à sua frente e começou a dar instruções a eles. Betty se imaginava como uma espécie de chefe. Agora ela tinha 15 anos e eles estavam de volta à cidade. Hoje ela decidiu mostrar aqueles caipiras rudes como uma garota deveria ser. As moças da aldeia foram ao baile com vestidos coloridos e tranças como cralex na cabeça. Betty, por outro lado, caminhava pela estrada da aldeia com a cabeça erguida e orgulhosa. Em seus pés, ela usava mocassins laqueados com um pequeno salto e meias brancas com babados. Um traje rigoroso que sua mãe havia feito para ela. Uma saia estreita, blusa e jaqueta. A própria garota achava que estava 100% bonita. Todos já estavam na pista de dança quando ela apareceu. Foi então que Oliver a notou e se aproximou. Ora, assobiou o rapaz, ele estava determinado a conquistar a garota de todas as formas. Então, ele a convidou para dançar, mas ela o ignorou. Por que você está assim? Ele não entendeu quando se aproximou dela novamente. Não precisa se aproximar de mim, ela se afastou dele como se fosse uma praga, como se tivesse medo de pegá-la. Selena, veja o que essa bimba quer aqui, ela está toda arrumada, todos os caras estão olhando para ela, disse Kate à amiga. Vejo que eles estavam de pé e olhando na direção em que Betty estava. Selena era uma autoridade no vilarejo. Muitas meninas lhe pediam conselhos, os meninos eram seus amigos. Ninguém jamais ousou dizer algo ruim para a garota. E então essa garota da cidade aparece e começa a olhar para ela. Selena não podia deixar passar essa oportunidade. Quando Betty percebeu que a última dança havia terminado, ela decidiu que era hora de ir para casa. Ela já estava descendo as escadas e a caminho de casa quando foi bloqueada por uma multidão de garotas. O que você quer? Betty parou. O que você quer aqui? Perguntou Selena imediatamente. Só vim visitar minha avó para ajudá-la, a garota estava dizendo a verdade. Sim, ela veio ver sua avó ou para tirar nossos garotos de cima dela? Disse Kate. Do que você está falando, ela estava tentando manter as aparências. Você vai ver. Selena se aproximou dela. Betty sentiu sua saia subir pelas costuras. Ela nunca tinha entrado em uma briga antes, então agora ela apenas se cobria com as mãos. Era isso, ela já tinha tido o suficiente, ela parou todo mundo, Kate parou todo mundo. Betty estava deitada no chão, com as roupas rasgadas e empoeiradas, o cabelo desgrenhado e agora espetado em diferentes direções. Ela se levantou e caminhou em direção à casa. Seus joelhos doíam e parecia que ela os havia quebrado. O que havia acontecido com ela? Ela viu sua mãe caminhando em sua direção. Nada, ela tentou andar mais rápido até seu quarto para trocar de roupa. Sua mãe e seu pai se entreolharam, eles mesmos sabiam que no vilarejo não se podia brincar com os habitantes locais. Mas ninguém esperava que a filha se envolvesse em uma situação dessas. Mamãe, eu quero ir embora daqui, gritou Betty no dia seguinte. Mais alguns dias estaremos na cidade, ela prometeu. Eu não quero esperar mais nenhum dia, a menina chorou. Mas você terá de esperar, disse-lhe o pai. Betty decidiu passar aqueles dias em casa, para que não se deparasse com mais nenhum daqueles xantropos. Assim ela fez, observou o que seus pais e sua avó estavam fazendo no jardim, pôde sair para o quintal, sentar-se e aproveitar o ar fresco. Betty, vá para a barraca, sua avó lhe pediu. Eu não quero, na verdade ela estava com medo de sair. Sim, deixe-a, ela admitiu, ela era fraca e não podia responder àquelas meninas. Mas Betty não queria ser forte porque queria algo mais da vida. E você não quer? A avó olhou para ela com severidade. Muito bem, Betty pegou a bolsa, o dinheiro e saiu pela porta. Oliver estava esperando na porta, assustando-a. O que você está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Betty estava tremendo por dentro. Vamos dar uma volta. Ela se virou e havia um ciclomotor perto do portão. Eu não vou a lugar nenhum com você. Betty se virou e queria ir embora, mas viu as meninas vindo do outro lado da loja. O que está acontecendo?
Ele a pegou pela mão. O que a garota mais queria agora era voltar para dentro da porta, para estar em casa novamente. Mas ela não podia se soltar. Bem, vamos lá. Naquele momento, Beth nem sequer pensou em nada de ruim que o jovem pudesse fazer com ela. Ela subiu no ciclomotor, Betty na garupa, e elas passaram pelas meninas com nada além de raiva em seus rostos. A garota pensou que ele a levaria até o final da aldeia e que eles parariam ali. Mas Oliver não pensou nisso, ele virou em uma estrada que levava à floresta. "Para onde estamos indo?" perguntou Beth, gritando por cima do barulho do ciclomotor. Mas o garoto ficou em silêncio, olhou para frente e dirigiu cada vez mais longe. Eles já estavam na floresta, mas Oliver não pensou em parar, dirigiu mais e mais. Em um determinado momento, Beth lhe deu um tapinha nas costas. "O que está fazendo? Aonde viemos parar e por quê?" Ela não entendia. Embora estivesse um dia ensolarado lá fora, aqui as copas das árvores se encontravam tão próximas que parecia um crepúsculo profundo. Ele queria conversar, desceu de seu cavalo de ferro e ficou olhando para a garota. "Por que, necessariamente, isso tem de ser feito aqui?" Ele olhou ao seu redor. "Eu não queria fazer isso no vilarejo." Para ser visto pelas garotas locais, ele olhou para o chão, e agora estava olhando para suas botas. "Por que não?" Betty não queria mais ficar aqui. "Vamos lá." Ela apertou a mão dele. Ela não queria tocar em Oliver, mas não sabia por quê, então apertou sua mão. O garoto a levou a um lugar que era desconfortável de pisar, mas Beth o seguiu. "Eu gosto de você," ela disse a ele quando chegaram a uma clareira, que estava ensolarada. "Bem, e agora?" Ela se levantou e cruzou os braços sobre o peito, como gostava de fazer. "Só quero ser seu amigo, acredite em mim, não quero machucá-lo," disse Oliver e olhou para Beth. "Eu não quero, e daí?" Ela não queria falar com o cara. "Venha, vou lhe mostrar uma coisa." Dessa vez ele não lhe ofereceu a mão, mas Beth o seguiu mesmo assim, porque estava com medo. "Veja," ele a levou até uma árvore com muitas flores pequenas e bonitas crescendo nas raízes. "Que lindo," ela sorriu. "Bem, você acredita em mim agora?" "Ok, eu acredito em você," ela sorriu e olhou para ele. Eles caminharam pela floresta, observando o como e o porquê do lugar. Beth estava curiosa, não é todo dia que se pode estar em uma floresta adormecida como essa. Oliver parecia conhecer todos os caminhos. "Aqui, veja," ele apontou para o musgo que cobria parte da árvore. "O que é isso?" Ele não entendia. Sim, musgo, mas o que poderia haver de tão interessante nisso? "Veja como está crescendo." Oliver não conseguia se afastar da árvore. "Por que está brincando comigo?" Beth estava ficando cansada dessas coisas de ciência. "Você realmente não sabe?" Ela ficou surpresa. "Como eu poderia saber?" "Eu queria voltar a sair daqui." "O lado em que o musgo cresce é o norte," ela riu. "E por que eu deveria saber tudo isso?" a garota se perguntou. Só para ampliar seus horizontes, ela deu de ombros. "Ok, Oliver, sério, me leve para casa," ela pediu. "Se você prometer me ver de novo amanhã," ele olhou para ela. "Está bem, então eu vou para a periferia da cidade e o encontro lá," ela concordou. "Você promete?" Ele não acreditou nela. Sim, ela assentiu e sorriu. Sim, ela não queria socializar com ninguém aqui, mas também era muito difícil ficar sozinha. "Vamos lá então," ela sorriu. Hoje eles chegaram em casa e, no dia seguinte, como prometido, Betty veio conhecer seu namorado. "Então, vamos ao que interessa?" perguntou Oliver. "Você realmente acha que estou interessada em tudo isso?" Ela olhou para ele com os olhos arregalados. "Vamos lá, um homem pode fazer qualquer coisa na vida." O jovem não a entendia. Ele queria lhe mostrar o que sabia e o que podia fazer, mas ela nem sequer ouvia. "Vamos, mostre-me seu musgo." Ela percebeu que não poderia superar a oferta de Oliver. "Aqui, veja os cogumelos," ele lhe mostrou. "Eles também crescem no lado norte?" Ela olhou para ele.
Sim, você está certo, veja, quase não há cogumelos aqui, ele mostrou a ela o outro lado da árvore. Sim, Betty estava entediada, sentada mastigando a borda de um canudo. E na grama, onde você acha que é mais alto? Eu estava olhando para Betty, e ela teve que fazer um teste. Bem, no lado sul, ela deu de ombros, porque pensou no sol. Não, a grama é mais alta no lado norte, ela caminhou até onde a grama alta estava crescendo. E no lado sul não há nada? Betty se lembrou do musgo. E a cor do lado sul muda rapidamente, a grama fica amarela, mas no lado norte ela permanece verde por muito tempo. Ela se sentou ao lado de Betty Oliver e continuou a contar. Bom, ela acenou com a cabeça. As bagas geralmente crescem no lado sul, Oliver não podia concordar. Mas me diga, como você distingue os cogumelos venenosos dos normais? Betty se virou para ele, porque naquele momento ela viu um cogumelo saindo do chão. Bem, olhe, primeiro você tem que olhar atentamente para o cogumelo, viu Oliver? Onde Betty estava olhando, ele se levantou, pegou uma faca e cortou o cogumelo. Mostre-me, agora está ficando interessante por algum motivo. É um cogumelo bom, ele mostrou a ela. E o ruim? Ele estava louco para ouvir a história dos mergulhões. Veja, quase todos os cogumelos têm uma saia sob o chapéu e, além disso, na extremidade do caule, ele é um pouco mais grosso. Se você virar o cogumelo, verá que há placas finas na parte inferior do chapéu, o que é comum nos mergulhões. Você também pode cortar o caule, continuou o jovem. Agora mais interessante, a garota começou a sorrir. Sim, eu li um livro sobre como sobreviver na floresta se você se perder. Você pode comer ervas, raízes, bagas, mas precisa saber o que pode e o que não pode comer. Há também cogumelos que você pode comer crus. Para obter água, você pode coletar cuidadosamente o orvalho. Se tiver sorte e houver uma fogueira, você pode dormir não no chão, mas para fazer uma construção interessante. Ele olhou para ver se Betty estava ouvindo ou não. Bem, que tipo de construção é essa? Perguntou ele. Você faz uma fogueira e, quando ela se apaga, você junta tábuas ou galhos grossos e os coloca sobre pedras, ou um em cima do outro, de modo que haja um buraco sobre as brasas, e você se deita, quente e seco, disse Oliver. Você já tentou fazer isso? Perguntou Betty. Não, só li, ela suspirou. Entendo, mas a garota começou a se perguntar como o cara havia decepcionado. Bem, você está entediada? Ele se aproximou mais dela. Pensei que você estava me contando coisas que você mesmo experimentou, e ele acenou com a mão, levantou-se e foi colher algumas flores. Oliver levou Betty para casa novamente hoje, e eles concordaram em se encontrar de novo. A garota entrou em casa, sua família olhou, sorrindo, pois hoje ela não foi com aldravas, mas com flores. Bem, você encontrou um pretendente? Perguntou a mãe. Não, é verdade, a garota tinha certeza disso. Sim, olhe, como se você não precisasse ficar aqui, a mãe balançou a cabeça. Mas o que você está dizendo? A menina estava até assustada. Só estou brincando, vamos voltar para casa logo, disse a mãe. Vá logo, Betty lhe disse. Por mais que ela gostasse de sair com Oliver, ainda não era o que ela estava acostumada. Eles chegariam à cidade em alguns dias, exatamente como seus pais haviam prometido. No início, Betty estava ansiosa, mas com a escola a uma semana de distância, ela começou a sentir falta. Ela mesma não sabia por que não estava se divertindo tanto. De qualquer forma, por que deveria estar entediada? Mas a ideia de Oliver a deixava triste. Pronta para o novo período. Seu pai se sentou ao lado dela. Claro que estava, ela olhou para ele e sorriu. Ela mal podia esperar para que tudo começasse, para que o tédio acabasse. Como foi o verão? Sua amiga Tânia perguntou a Betty. Normal, respondeu sua namorada. Você esteve na cidade novamente? Adivinhou a amiga. Sim, a garota acenou com a cabeça. Bem, pelo menos me diga como é lá e o que. Tatiana perguntou repetidamente.
O que dizer, se você estivesse lá, veria que lá vivem pessoas inadequadas. Betty não tinha vontade de contar à amiga que havia passado o verão lá. Que havia conhecido um rapaz, embora já o conhecesse antes, e que agora estava muito entediada sem ele, sem suas histórias estúpidas, pensou ela. O que há de errado com você que está segurando o nariz novamente? Betty chegou em casa e sua mãe viu como ela estava triste. Você está imaginando coisas, disse a menina. Diga-me, você sente falta do Oliver? Uma mulher se sentou ao lado dela. Como você sabe? A filha olhou para a mãe. Como você não adivinhou, acha que eu não estava apaixonada? Disse a mãe. E quando Betty voltou da escola 2 semanas depois, sua mãe a encontrou no corredor. Bem, querida, Dance. Ela acenou com a carta. De quem era a carta? A menina se perguntou. E você adivinhou? A mãe sorriu enigmaticamente e fechou os olhos. Oliver realmente escreveu a carta? A garotinha não conseguia acreditar que poderia ter sido. Você quer dançar? Perguntou a mãe novamente. Vamos lá, vamos. Ela balançou um pouco as pernas na hora. Aqui, sua mãe lhe deu. E Betty correu imediatamente para seu quarto. Ela imprimiu a carta. Era realmente de Oliver. O que ele havia escrito para ela? Os jovens tinham praticamente 16 anos, e Oliver havia dito a ela como ela era bonita e interessante, e como ele se divertia com ela, e tudo mais. Betty leu a carta e seu rosto ardeu. Ela imaginou que se o garoto tivesse dito isso em voz alta e aos seus olhos, ela provavelmente não teria suportado e teria rido ou simplesmente fugido. Depois, eles jantaram na cozinha. A mãe olhava de um lado para o outro para o pai e a filha. Ariana, por que você está tão misteriosa hoje? Perguntou o marido. Você sabe que nossa filha recebeu uma carta hoje? Perguntou a mãe ao marido. Sim, de quem? O pai se voltou para Betty. Mamãe, e ele olhou para a filha. Vamos, mamãe, é tão bom, primeiro relacionamento, está tudo bem, disse ele. Mesmo assim, Betty baixou os olhos. O que? Você vai responder a ela? Os pais estavam interessados em tudo o que tinha a ver com a filha. Ainda não decidi, a garota terminou o jantar e foi para seu quarto. Ela não sabia o que fazer agora. E se Oliver e seus amigos se reunissem e escrevessem uma carta para provocá-la? Ou, as meninas escreveram, em nome de Oliver. Ela simplesmente não sabia o que pensar. Mas, depois de uma semana, ela se decidiu, sentou-se e escreveu para ele. Em sua carta, Betty contou a ele como havia passado o resto do verão, como tinha ido à escola e como o lugar era chato. Quando ela esteve no vilarejo e achou que lá era ruim, estava muito enganada. Uma semana depois, ele recebeu novamente uma carta de Oliver. E agora, sem pensar, ele foi ao correio e postou sua carta. E assim os dois jovens começaram a se corresponder. Não havia muito o que escrever, então eles descreviam principalmente a natureza, como era a rua agora, os estudos e tudo mais. Bem, eu vi que vocês se corresponderam? Perguntou a mãe à filha. Sim, ela não mentiu. E o que ele escreve? A mulher estava interessada. Ele me convida para a véspera de Ano Novo para comemorarmos juntos, disse Betty calmamente. Então, é claro, vá, e a vovó nos parabeniza, e você mesma conhece uma amiga, a mãe até queria isso. Bem, eu já pensei sobre isso e sei que vou, disse Betty. Agora a mãe e o pai viam que a filha havia crescido, já estava pensando em rapazes, e mandavam mensagens um para o outro. E quando chegou o feriado de Ano Novo, o pai levou a menina para a casa da avó no vilarejo. Olá, vovó. Ele entrou para vê-la. Oh, neta, por que você não me contou? Eu não esperava por isso. Respondeu ela. E como teríamos lhe avisado, por pombo-correio? Perguntou o filho. Sim, bem, entrem, sempre fico feliz com filhos e netos. Sorriu a avó. Então eu, só para tomar chá, voltei para trás, disse o homem.
E a senhora? A avó olhou para a neta. E eu vou ficar para as festas de fim de ano, sorriu Betty. Bem, a avó foi, colocou a chaleira no fogo, pôs algo na mesa e, quando o chá terminou, o pai saiu de casa, entrou no carro e voltou para trás. Bem, diga-me, ele apertou os olhos e olhou para a neta. O que há para contar? Betty não entendeu. Como é que todo verão, quando você vinha me ver, reclamava que não gostava daqui agora, de repente, você vem e passa as férias inteiras, a mulher balançou a cabeça. Bem, a avó e ela não queria que a neta a maltratasse. O que quer dizer com isso, vovó? Disse ela, e sentou-se em uma cadeira. Sim, nós nos correspondíamos com Oliver, no verão começamos a nos comunicar, percebi que estava interessada nesse garoto. Ele me mandou uma mensagem primeiro, e eu o respondi, e foi assim que tudo começou. Agora ele me convidou para a véspera de Ano Novo para comemorarmos juntos, disse Betty. Nossa, minha neta cresceu. Alegrou-se a vovó. No dia 31 de dezembro, a mulher pôs a mesa e eles se sentaram por algum tempo. Oliver veio para levá-la para casa. Mas ninguém os deixou sair. Primeiro, sentem-se aqui, parabenizem-me e eu os parabenizarei, e depois vocês podem ir. À meia-noite, sua avó lhes disse. Tudo bem, vamos nos sentar aqui, com certeza. Os jovens não queriam ofendê-la. E, de fato, eles se sentaram à mesa por algumas horas. Oliver voltou a contar histórias, todas sobre a natureza, sobre animais, sobre como ele praticava com eles em casa. Você não pode imaginar, minha mãe comprou 4 coelhos, e isso foi no verão, e agora temos um número incrível deles. Oliver riu e contou a história. Ai, ameaçou a avó com o dedo. E quando todos os presentes foram dados, eles se parabenizaram e, ao 12:30, os jovens foram ver os pais de Oliver. Eles também ficaram felizes em conhecer a garota. Eles se sentaram à mesa por um tempo, e os pais do rapaz até lhe ofereceram um pouco de champanhe, mas Betty corou e recusou. Ela se sentiu muito envergonhada na frente dos adultos. Depois disso, o rapaz foi acompanhá-la até sua casa. Eles ficaram parados perto de sua porta por um longo tempo. Vamos, já está ficando muito tarde, disse Betty a ele. Vejo você amanhã, ele se aproximou e a beijou no rosto. Oliver, ela explodiu. Mas o garoto continuou andando, não olhou para trás, estava até um pouco divertido. E, no dia seguinte, Oliver e Betty foram passear no vilarejo. Se eu lhe perguntar algo agora, você não vai ficar ofendida e fugir de mim? Espero que não, respondeu ela. Se eu a convidasse para um encontro, você aceitaria? Disse Oliver, incerto. Acho que podemos tentar, Betty não recusou, porque ela já havia percebido uma vez que estava muito entediada sem esse amigo. Nós vamos à boate hoje à noite? Perguntou ela. Não, a Selena está lá e eu não quero conhecê-la, Betty balançou a cabeça. Vamos, você está comigo agora, não deixarei que ninguém a machuque, disse ela. Vamos dar uma volta, ou para outro lugar, podemos ir para a casa da minha avó, tenho meu próprio quarto lá para sentar, sugeriu Betty. Tudo bem, vejo você hoje à noite, concordou Oliver. Então, eles se encontraram na casa dela e depois na dele. E então o feriado acabou e ela teve que voltar para a cidade. Escreva, Oliver lhe disse. Você também, ela estava quase no pé do ônibus, mas desceu, foi até ele e o beijou no rosto, e ele a abraçou por alguns segundos. Betty não tinha outros pensamentos agora, ela pensava apenas no jovem. Ela sonhava em como as coisas seriam, que tipo de marido ele seria, que tipo de filhos eles teriam, onde morariam e tudo mais. Pouco a pouco, a garota estudou até as férias de verão chegarem. Puxa, eu nunca imaginei que a nossa Betty fosse pedir para ir aonde antes não podia ser arrastada com uma corda, riu o pai. É claro que não foi naquele mesmo dia, mas um pouco mais tarde Betty foi levada para lá. Até que seus pais começassem as férias, ela ficou sozinha na casa da avó. Hoje, Oliver a encontrou na porta. Finalmente, eles se abraçaram. Oh, jovem,
jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem, jovem. Ele entrou pela porta, conversando com sua mãe sobre algo. Naquele momento, Oliver e Beth combinaram onde e quando se encontrariam. Eles haviam passado o verão inteiro juntos, nadando no rio e indo para a floresta. Agora, quando Oliver falava sobre seu conhecimento da natureza, Beth não revirava os olhos, não os enrugava, apenas olhava para ele. Ela gostava do que ele dizia, de como ele dizia e, se ele parava de falar, ela pedia que ele continuasse. As moças da aldeia continuavam vivendo como antes. Elas estavam com raiva de Beth, pois achavam que ela havia tirado o melhor garoto delas. Por que elas não me aceitam, se você e eu estamos juntos há tanto tempo? Perguntou Beth a Oliver. Não dê ouvidos a eles, ele implorou. E se isso acontecer de novo? Ele tinha vergonha de pensar nisso, mas não conseguia parar de pensar. Então, não vamos pensar nisso, estou com você agora e, se alguém quiser fazer alguma coisa com você, estarei sempre aqui para você, disse ele a ela. Tudo bem, obrigada, eu acredito em você, ela o abraçou e, a partir de então, eles caminharam assim. Ela segurava a mão dele, ele a abraçava. Eles até começaram a ser provocados pelas crianças da vizinhança. E então ela teve que ir embora novamente e estudar de novo. Era o último ano, então eles tinham que se concentrar, com exames no final. Oliver também estava em seu último ano do ensino médio. Depois disso, Beth planejava se matricular, e Oliver provavelmente seria convocado para o exército. Novamente, na véspera de Ano Novo, eles comemoraram juntos. No verão, quando Beth veio à cidade após a formatura, eles nunca saíram do lado um do outro, andando como se estivessem colados um ao outro. E no outono, quando as aulas começaram, Beth pediu ao pai que a levasse para a vila. E quanto aos seus estudos? Seus pais não entenderam. Mamãe, papai, que estudos, meu amado está indo servir, e vocês falam de estudos. Ela olhou para eles. Então o pai entendeu tudo, fez concessões e levou a filha para a aldeia. Oliver foi embora, Beth ficou. Ela voltou para casa, chorou por muito tempo, sua mãe a acalmou, disse-lhe que o tempo passaria rápido, que tudo o que ela tinha que fazer era esperar. E, de fato, o tempo passou rápido. A menina escrevia cartas todos os dias. É claro que o verso não era recebido com tanta frequência, ela achava que o menino não tinha tempo, mas ainda havia cartas. Ela estudava, como se tudo estivesse bem. A véspera de Ano Novo passou e, no final de janeiro, quando a família estava sentada à mesa e comemorando o feriado, Beth vomitou de repente. O que havia de errado com ela? Sua mãe se virou para ela. Não sei, respondeu ela. Tem certeza de que não sabe? Sua mãe ficou surpresa. Sim, ela pode estar grávida, mas não é certeza, Beth lhe disse. Como assim, não é certeza? Amanhã de manhã você se arruma e nós vamos ao médico, disse a mãe. Não importava o quanto a garota chorasse, não importava o quanto ela contasse à mãe, ela não queria ouvir nada. Apenas o aborto, nada mais. Mamãe, como você pode matar seu próprio filho? Gritou Beth. Eu não sei de nada, você tem a vida inteira pela frente, se não estudar agora, vai arruinar sua juventude. Ele vai voltar, não está claro se ele vai ficar com você ou não. Eu disse aborto, então será aborto, não queria ouvir nenhuma discussão. No início, Beth não queria escrever para Oliver para contar a ele, mas depois decidiu que não seria justo da parte dela, e também que o garoto apenas o apoiaria. Como isso foi doloroso e desagradável. Depois disso, a garota se fechou em si mesma. Não ia a lugar algum, não se comunicava com ninguém, escrevia cartas nas quais reclamava com Oliver sobre seu destino e esperava por ele. Em uma das cartas, ela escreveu ao seu amado que voltaria naquela data. Ela estava pronta para beijar as linhas onde isso estava escrito. E aqui está ela, na estação, reunida com seu amado. Hoje ele não veio, nem no dia seguinte.
Mas Betty, sem se cansar, foi até a estação. E aqui, as portas do trem se abrem e Oliver sai para a plataforma. Como ele havia ficado bonito, todo arrumado, de uniforme. Ele caminhou em direção a ela e sorriu. Querida. Ele a abraçou. Como senti sua falta, disse ele. Nunca mais vou deixá-la novamente, ele beijou Betty. Você me promete? Ela olhou para ele furtivamente. Eu prometo, ele respondeu. Naquela tarde, eles passaram pela casa dos pais de Betty para cumprimentá-los. A mãe dela olhou para Oliver como uma fera. Ela não conseguia perdoá-lo pelo que ele havia feito com sua filha. O pai, por outro lado, não sabia quase nada. Ele viu Ariana e Betty saírem, mas não entrou em detalhes. Depois disso, a filha pediu ao pai que as levasse para a aldeia. Ele não se recusou. Algumas horas depois, eles estavam sentados à mesa na casa de Oliver. Betty, quer se casar comigo? Ele se ajoelhou diante dela. Era tão bonito, o vestido uniforme, e ele, todo bonito, em pé na frente dela, pedindo sua mão em casamento. Oliver, nem sei o que dizer, olhou para a mãe e quase começou a chorar. Naquele momento, sua avó entrou na casa. O que está acontecendo aqui? Ela não entendeu. Aqui, eu quero oferecer sua neta para ser minha esposa, eles não esconderam nada da mulher. Isso é maravilhoso, Betty, concorde. Disse a mulher. É claro que eu concordo. Eu a amo tanto que estou disposta a ir até o limite do selênio por você, disse Betty. Elas se abraçaram e todos ficaram muito felizes. Então ela contou aos pais. No início, eles queriam fazer o casamento na cidade, porque Oliver percebeu que Betty era uma garota da cidade e queria o melhor. Mas quando seus pais sugeriram que fizessem tudo no vilarejo, com mesas e tudo mais, Betty decidiu não recusar. Tânia, uma amiga dela, também virá visitá-la aqui. Oliver tem todos os seus amigos aqui, seus pais também virão, mas a avó não gosta do fato de ela estar indo para a aldeia. Assim foi decidido. E quando a véspera de Ano Novo se aproximou, os jovens estavam prontos para comemorar. As mesas foram postas na casa da avó, havia espaço suficiente para todos. E então os recém-casados voltaram para a cidade. Por enquanto, foi decidido que ficariam com os pais de Betty, porque eles não tinham casa própria, nem previam ter uma. Betty havia se formado na universidade e agora podia trabalhar como contadora. Oliver, embora não tivesse estudado em lugar nenhum, foi trabalhar na fábrica. Prometeram-lhe cursos noturnos, que ele deveria frequentar. Olá, uma jovem entrou no escritório, onde quase todas as mulheres com mais de 40 anos estavam sentadas. Oh, garota nova, entre. Elas a cumprimentaram de forma estranha. Betty começou a trabalhar no departamento financeiro. No início, ela não sabia nem entendia nada, mas, por fim, começou a se envolver no trabalho. Muitas pessoas a repreendiam, faziam comentários, mas o chefe, que estava lá na época, sempre chamava Betty em sua sala e dizia para ela não dar ouvidos a ninguém. Todo mundo quer fazer uma bagunça e, depois de ter prestado um péssimo serviço ao vizinho, acha que só ele mesmo pode fazer melhor, dizia a mulher com frequência. É por isso que Betty não dava ouvidos a ninguém. Um dia, ela chegou em casa do trabalho e seu marido estava na cozinha. Oh, Oliver, olá. O que você está fazendo aqui sentado? Onde estão seus pais? Ela entrou. Quero falar com você, disse ela. Sim, estou ouvindo, deixe-me colocar a chaleira no fogo. Ela se apressou em servir água, colocou-a no gás e sentou-se em frente. Estamos morando com você há 5 anos e você ainda não tem filhos? Responda-me, ele pediu. Oliver, bem, espere um pouco, talvez o tempo não esteja bom, ou talvez seja apenas uma questão de tempo, ela disse a ele calmamente. Que horas? Ele se levantou da mesa, já não faz 5 anos? Gritou o marido para a esposa, como se alguém maligno o tivesse possuído. Por que você está tão irritado? Ela não entendeu. E o fato de sua mãe não ter podido proibi-lo? Para onde ela iria? Ela teria voltado do exército,
teria levado você e a criança, você não deveria ter feito aquele aborto, agora, por causa dela, você não pode ter filhos. Gritou Oliver para sua esposa. Betty se sentou e chorou. Era a primeira vez que ela via seu marido naquele estado. Acalme-se, por favor, ela lhe implorou. Mas Oliver não tinha intenção de fazer isso. Ele estava fora esta noite. Betty esperou por ele por um longo tempo, mas quando passou da meia-noite, ela foi para a cama. De manhã, sua mãe chegou. Você está dormindo? Perguntou ela. Não, respondeu Betty, e olhou para ela com os olhos vermelhos de lágrimas. O que aconteceu em sua casa ontem à noite? A mulher estava curiosa, pois ela e seu pai tinham ouvido os jovens brigando e, por isso, não saíram do quarto. Não sei o que aconteceu com ele, a garota deu de ombros. Ela realmente não sabia de nada. Onde ela passou a noite? Perguntou a mãe. Mamãe, bem, eu não sei, ele saiu e bateu a porta, isso é tudo, Betty continuou a chorar. Entendo, e a mãe foi para seu quarto. Betty mostrou que a mulher disse como se tivesse entendido tudo. Ela começou a se preparar para o trabalho. E quando chegou, foi recebida na mesma porta por Naomi. Elas estavam sentadas no mesmo escritório, mas como ela estava aqui esperando por ela, ela tinha algo a lhe dizer. Finalmente, Betty agarrou seu braço e a afastou um pouco. O que há de errado com você? Perguntou a garota. Quieta, ela olhou em volta para se certificar de que não havia ninguém ali. Ótimo, assentiu Betty. Seu marido poderia estar saindo com uma garota esta manhã? Perguntou ela. Acompanhando-a aonde? Betty não entendeu, porque ele também tinha de ir trabalhar hoje. Não sei, para se despedir dela, não para se despedir dela, mas para irem juntos ao trabalho, por exemplo? Perguntou Naomi. Eu não sei o que responder, tudo estava tremendo dentro da Betty, ela estava nervosa e assustada ao mesmo tempo, todos os seus sentimentos estavam misturados dentro dela. Então, você vai ficar calada? Perguntou a mulher. O que eu vou lhe dizer se eu realmente não sei? E as lágrimas brotaram em seus olhos, e Betty achou que ela estava prestes a chorar. Bem, ouça, hoje eu encontrei Oliver no caminho para o trabalho. Eu não poderia estar enganada, era ele, mas havia uma jovem mulher ao lado dele e Naomi começou a dizer. Já chega, estou farta. Betty se virou e foi em direção aos escritórios. Que idiota! Disse sua colega sênior atrás dela. Hoje, Betty esperou até o final do dia de trabalho. Ela correu para casa, mas seu marido ainda não havia chegado. O que há de errado com você? Perguntou a mãe dela. Hoje, no trabalho, me disseram que Oliver está me traindo, que ele não escondeu nada da mãe. Você acha que isso é verdade? A mulher estava desconfiada. Não sei o que pensar. Só quero lhe perguntar, desde que estamos juntos, nunca houve mentiras entre nós, nenhum relacionamento ruim. E acho que se eu perguntar a ela, tenho certeza de que ela vai me contar, disse Betty ingenuamente. Sua mãe apenas balançou a cabeça. Finalmente, Oliver voltou. Ele viu que toda a família estava reunida e sentada na cozinha. Ele percebeu que algo havia acontecido. Então, diga-me, ele foi até lá. Diga-me uma coisa, é verdade ou não? Ela levantou a cabeça. Sim, ela assentiu com a cabeça, percebendo o que estava dizendo. Por que isso aconteceu? Era uma pergunta razoável de sua esposa. Betty, eu quero ter filhos, a luxúria está grávida, ela vai me dar um filho saudável, eu terei herdeiros, terei algo para viver, não apenas assim, e respondeu ele. Ah, é assim. Agora Ariana se levantou de sua cadeira. Ela percebeu em qual pomar a pedra havia sido explodida. Mamãe, sente-se, por favor, tudo o que já aconteceu não vai voltar, então por que desperdiçar seu nervosismo? Se ele encontrou outra pessoa e ela se apaixonou por ele, e especialmente se ela está prestes a dar à luz? Ou não é assim? Betty olhou novamente para o marido. Não comece,
por favor, disse ele, e foi arrumar suas coisas. Depois disso, foi um longo processo de divórcio. No trabalho, Betty foi trabalhar como se tivesse se afogado na água. Ela não entendia nada, não conseguia fazer nada. Chegou a um ponto em que seu chefe a chamou um dia. Betty, você tem noção do que está acontecendo? Se você continuar assim, provavelmente teremos que nos despedir de você, disse a mulher. Não, já chega, Betty lhe prometeu que ela se sairia bem de agora em diante. Agora que havia sido colocada aqui há alguns anos, ela estava em uma posição muito boa, apesar de ter começado como uma simples técnica. Trus, 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 olá. Um jovem entrou no escritório. Olá, seus colegas olharam para ele com interesse. Vim falar com você, o novato, disse John, e entrou no escritório. Nossa, como os jovens já começaram a contratar, começaram a julgar os colegas mais velhos. Não se importe com eles, disse Betty. Tudo bem, estou aqui em uma missão, meu nome é John. Espero que trabalhemos bem juntos e que eu fique aqui por muito tempo, disse o novo funcionário. Olá, John, meu nome é Betty Petrovna. Trabalho aqui há mais de 7 anos, e se tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo, eu sempre o ajudarei. Betty sorriu para ele, ela gostava dele assim, jovem e ativo. Obrigada, ela olhou para as mulheres que estavam sentadas e murmurando. Daquele momento em diante, Betty passou a ser como o anjo da guarda de John. Ela o ajudava em tudo, dava-lhe conselhos sobre tudo. Se houvesse um relatório errado ou um erro, ela corrigia tudo e explicava tudo ao jovem. Como você pode fazer isso? Ela sempre o surpreendia. Está tudo bem, você trabalhará por mais um ano e poderá fazer o mesmo, ela lhe dizia calmamente. Por que você se incomoda com ele? Seus colegas de classe não a entendiam. Bem, porque eu vim para cá uma vez, assim como você me ajudou. Quando você acabou de sair da escola, provavelmente também teve ajuda, disse a mulher a eles. John estava fazendo o melhor que podia, obedecendo a todas as instruções de Betty, sendo elogiado por seus superiores e subindo na carreira. Mamãe, oi, cheguei. Betty chegou em casa do trabalho. Oi. Havia uma mulher parada no corredor. O que há de errado com você? Betty não entendeu quando viu a expressão no rosto da mulher. Oliver morreu, a mulher lhe disse. A esposa dele tinha acabado de ter um bebê e Betty ficou atônita na porta. Não sei, um colega de trabalho disse hoje que ele perdeu o controle do carro e bateu em um carro que vinha em sentido contrário, disse a mãe. Ele precisa de ajuda? Betty estava preocupada. Embora eles não tivessem se separado bem e tudo fosse culpa de Oliver, mas agora que ela tinha um garotinho e precisava de muitas coisas, ela estava disposta a ajudar de qualquer maneira que pudesse. Não, ninguém ligou, ninguém disse nada, disse Ariana. Então eu vou ligar, ela abriu a lista telefônica, encontrou um número e discou. Alô, aqui é Betty, a ex-esposa de Oliver, ela falou no fone. Depois, ficou em silêncio por um longo tempo, ouvindo o que ele ia dizer. Eu entendo, a mãe apenas ouviu as palavras da filha. Bem, o que eles lhe disseram? Perguntou a mulher. Que não querem nada de mim e que não aceitam esmolas, Betty sorriu. Tudo bem, eu não insisto, ela deu de ombros. Depois, Betty queria ir ao funeral de Oliver, mas não havia se decidido, porque quando conversaram com a atual esposa dele, ela havia sentido muita negatividade por parte da mulher. Você não vai? Perguntou a mãe dela. Não vou, ela balançou a cabeça. Betty continuou a trabalhar. Ela assumiu o departamento, porque já era chefe, e continuou a apoiar John em tudo. E ele, graças a Betty, seguiu os passos dela. Primeiro ele se tornou o especialista líder, depois o especialista-chefe e logo ela estava profetizando que ele subiria de cargo. Oh, vamos lá, Betty, você tem muito o que fazer, ele estava desconfortável com o fato de ela falar sobre ele dessa maneira. De jeito nenhum, ela acenou com a mão e riu. Fazia anos que Oliver a havia deixado,
mas ela ainda se sentia solitária, porque sabia que nunca encontraria alguém como ele em nenhum outro lugar. Betty, por que não vamos até a cidade? Seu pai sugeriu isso a ela em uma tarde. O que faríamos lá? Ela não entendia. Ela estava com 40 e poucos anos, sua avó já havia partido há muito tempo, então agora, quem está lá, o que ela vai fazer, ela nem sabia. E o que faremos lá? Vamos, limparemos tudo, veremos em que condições a casa está, daremos um jeito nela e talvez seja nossa casa de campo, seus pais lhe disseram. Sabe de uma coisa, eu provavelmente concordaria. Há quanto tempo não vamos lá? Ele olhou para a mãe. Bem, desde o funeral da minha avó, já se passaram praticamente 9 anos. Faz 7 anos que estamos aqui, Ariana apertou os olhos. Bem, amanhã vou perguntar se tenho direito a um feriado e tenho certeza de que iremos com você, prometeu a filha. Logo pela manhã, ela não se sentou em sua mesa para começar seu relatório matinal, mas foi para a sala de sua chefe. Sim, claro, Betty, por que mais você perguntaria? Lembre-se da última vez que você estava de férias, naquela época, você ia, eles a chamavam para uma coisa, e você sempre respondia, sempre aparecia. E agora, se você precisa ir a algum lugar, por favor, sem piedade, escreva uma solicitação e vá, coloque um pedaço de papel na frente do seu chefe. Muito obrigada, respondeu Betty. Ela escreveu o formulário, chegou em casa à tarde e disse aos pais que estava pronta para ir à cidade. Eles arrumaram tudo o que precisavam e seguiram viagem. Vocês acham que ninguém entrou na casa? Perguntou o pai à família. Vamos lá, há vizinhos lá, a mãe não achava que alguém faria algo assim. Bem, sim, eu também acho que os vizinhos teriam impedido essas tentativas, concordou o marido. E lá estavam eles. Betty assistiu a tudo. Ela já havia visto aquilo muitas e muitas vezes antes, mas não parecia o mesmo. Como se a cerca fosse mais alta e a casa fosse maior. E havia um belo jardim na frente, mas agora havia galhos crescendo ali. Não há jovens andando nas ruas, são todos adultos. Val, você dormiu? Seu pai se virou para ela. Ah, não, agora, ela olhou de volta para ele. Todos entraram juntos na casa e viram que, de fato, quase toda a varanda estava podre, em alguns lugares até um pé estava caindo. As portas também precisavam ser substituídas. No pátio, tudo está abandonado, sem mencionar a horta. Portanto, sugiro que façamos um dia de limpeza. Vamos nos dividir. Alguns de nós irão para a horta, outros para casa, outros limparão o interior da casa. Quem é a favor e quem é contra? Papai olha para todos. Eu sou a favor, não há nada para fazer mesmo, disse Ariana. Eu também sou a favor, disse Betty, e elas decidiram não procrastinar. Elas colocaram água em baldes e se armaram com panos, esfregões e vassouras. Primeiro Ariana e sua mãe varreram tudo na casa, tiraram o pó em todos os lugares, lavaram e limparam tudo. Seu pai tinha que consertar tudo agora, e então elas poderiam limpar e lavar novamente. Você está indo para o jardim agora? Ariana perguntou à filha. Sim, ela assentiu. Lá, também, tudo foi feito rapidamente. Algumas das plantas foram levantadas com as mãos, outras foram cortadas. No final da tarde, os 3 estavam muito cansados, mas quando viram o que tinham feito naquele tempo, gostaram muito de tudo. Por que esse lugar não era assim antes? Finalmente, Betty expressou seus pensamentos em voz alta. Não era assim, era assim. Eu nasci e nada mudou, disse seu pai a ela. Para mim, parece que tudo está diferente. A casa é diferente, a porta é diferente, o quintal é diferente, o jardim é diferente e Betty enrolou os dedos. Vamos jantar, tem um ganso no forno, disse mamãe. Espero que o ganso ainda esteja tão bom quanto costumava ser. E Betty se lembrou de como sua avó o cozinhava. Eles se sentaram à mesa, jantaram e começaram a conversar sobre quem ficaria, quanto e o que fariam aqui. Você quer ficar aqui durante todo o feriado? Perguntou o pai de Betty.
Eu gostaria, ela sorriu porque percebeu como ele havia respondido a essa pergunta antes e como estava falando sobre isso agora. Não me importo nem um pouco, o ar fresco, a floresta, o rio, tudo lhe fará bem, disse-lhe o homem. Ela e sua mãe ficariam aqui por mais 2 ou 3 dias e depois voltariam. No dia seguinte, quando elas ajudaram o pai a limpar a varanda, parecia que não havia detritos, nem ervas daninhas, como se alguém tivesse deixado a casa ontem e elas tivessem chegado hoje. A mãe estava fazendo o jantar novamente, e Beth decidiu ir até o jardim cavar um pouco de terra, fazer alguns canteiros e plantar alguma coisa para que o solo não fosse desperdiçado. Oh, eu notei o que está acontecendo com a nossa filha, disse Ariana em voz alta. O que há de errado com ela? Seu pai não entendia. Bem, em primeiro lugar, ela tem mais de 40 anos, e em segundo lugar, com a idade vem o desejo por terra, e se antes ela nem queria falar sobre isso, mas agora veja, ela mesma cavou a terra, eles ficaram perto do portão do pomar e conversaram sobre isso. Eu posso ouvir tudo, Beth lhes disse. E nós não escondemos nada de vocês, riram os pais. Então, como haviam combinado, os pais ficaram aqui pelos próximos 2 dias e depois foram embora. Beth ainda tinha mais um mês, mais ou menos, e não voltaria para a cidade. Agora ela gostava de estar aqui. Ela cavava na horta, depois aquecia a casa de banho, colocava uma cama do lado de fora e podia se deitar por meio-dia, ler um livro e tomar sol. Um dia, ele foi até o rio e viu que estavam construindo um prédio perto da prefeitura, todo cercado por uma cerca. Não estava claro o que seria construído ali. O que está sendo construído aqui? Ele perguntou a uma mulher que passava. Sim, eles decidiram abrir uma fazenda de laticínios, vão fazer queijo cottage, leite e ela acenou com a mão. Por que tanta insegurança? Você não acredita neles? Perguntou Beth. Eu nem sei, a mulher deu de ombros e passou. Beth se perguntava. Ela se virou na direção da prefeitura e entrou. Havia muitas pessoas, então ela não esperou, caminhou, aproximou-se da cerca onde a construção estava em andamento e olhou para dentro. Havia muitos trabalhadores. É claro que Betty não tinha certeza disso, mas lhe pareceu que todos eram trabalhadores. Ela viu um dos trabalhadores se virar em sua direção. Betty imediatamente se escondeu atrás da cerca e foi em direção ao rio. Lá, ela caminhou sobre a água por um tempo, estendeu uma toalha e se deitou na areia, mas não se sentia tão confortável ali quanto no pátio de sua casa. Então a mulher se decidiu e voltou. Quando passou pelo canteiro de obras novamente, seu interesse era maior do que qualquer outra coisa. Então, ela se aproximou do portão novamente. Bati e viu alguns homens em uma fogueira, em uma espécie de cuba, fervendo algo. Ele não resistiu e entrou. Olá, o que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou a eles e à mulher. Eles repetiram palavra por palavra o que a mulher lhes havia dito. Entendo, mas por que as pessoas não acreditam em você? Ela não entendeu. Bem, esse é o problema deles, porque não acreditam em nós, nós construímos, vamos embora e outras pessoas trabalharão, responderam os trabalhadores. E o que vocês têm aqui? Beth apontou com a cabeça para uma cuba com uma espécie de gangorra. Um dos trabalhadores abriu a tampa e retirou o conteúdo da cuba. Vocês não podem comer isso, só podem dar de comer aos porcos, ele resmungou. Porcos, porcos, eles nos dão cereais, pão, ensopado, peixe enlatado. Mas onde cozinhar? Só aqui, eles responderam. Bem, vamos pensar em algo, disse a mulher e, com um passo confiante, dirigiu-se ao presidente. O lugar ainda estava lotado, mas Beth não se demorou. Ela foi direto para a porta, mas, mesmo ouvindo gritos atrás dela, bateu de qualquer maneira e abriu a porta. Não tenho tempo. Só vou demorar alguns minutos, disse Betty, fechou a porta com confiança e se sentou em uma cadeira. Olá, quem é você? Perguntou o presidente. Você deve se lembrar que eu tinha uma avó que morava aqui e ela disse a ele onde e qual era o nome dela. Ah, Beth, nossa, que idade, ela era tão engraçada por ser tão velha e ainda ser Beth. Então,
Harry, disse ela, eu vi que você estava trabalhando e vim lhe perguntar. Pergunte, suspirou o presidente, aparentemente farto das perguntas. Você já viu o que seus funcionários comem? Perguntou ele. Não pensei nessa pergunta, eles não reclamam, ficam quietos, e eu tenho muito trabalho a fazer, ele acenou com a mão acima da cabeça. E vamos organizar uma cozinha de campo e, pelo menos, dar a eles almoços normais, sugeriu a mulher. E o que seria necessário? Ele perguntou. Nada, basta conversar com as mulheres locais. Se elas concordarem, estou disposta a ajudá-las em tudo, disse a mulher. Tudo bem, eu direi a elas e depois é com você, respondeu o presidente e encerrou a conversa. Ele olhou para ela ao sair do escritório. No dia seguinte, Harry fez tudo o que Betty havia lhe pedido e hoje eles tiveram uma reunião no clube. Muitas mulheres da vila responderam. Agora elas estavam dispostas a fazer uma boa ação para os trabalhadores. Algumas preparavam sopa em casa, outras faziam o segundo prato e outras assavam pães. Betty também não era desleixada. Ela fazia bolos quase todos os dias. A primeira vez que os trabalhadores receberam uma refeição caseira, eles ficaram muito felizes. E assim foi indo, indo e indo. E um dia, Steve se aproximou de Betty. Eles já se conheciam. Ele sorriu, pegou algumas tortas e deu uma olhada nelas. Estão boas? Perguntou ela. Muito boas. Você tem as tortas mais deliciosas do mundo. Ele olhou para ela com olhos negros. Fico feliz que você tenha gostado, ele sorriu de volta e riu. À noite, ela ficou sentada em casa, sem esperar por ninguém, fazendo suas tarefas habituais. Bateram na janela. Ela achava que eram as mulheres da vizinhança, pois elas sempre vinham lhe pedir conselhos ou dizer o que fariam amanhã. Betty puxou a cortina e ficou chocada. Do outro lado da janela estava Steve, sorrindo. Ela saiu pela porta em direção a ele, vermelha como um câncer, porque gostava do homem. Vamos dar uma volta? Perguntou ele. Não, vamos ficar em casa, ela não queria nenhuma fofoca na cidade. Ela entrou em sua casa e eles se sentaram à mesa. Betty havia feito chá e trazido todos os bolos que havia deixado em casa. Agora elas se sentavam e conversavam. Seus encontros haviam se tornado regulares. Todas as tardes, Steve vinha visitá-la. Eles conversavam, tinham muito em comum, pareciam se entender sem muita convicção. Betty, você é extraordinária, Steve a pegou nos braços e colocou o cabelo dela atrás da orelha. Betty percebeu que agora a construção terminaria e todos eles estariam fora daqui. Ela havia se preparado para isso, havia percebido que ele não ficaria com ela, mas não conseguiu evitar. Ela decidiu que seria assim mesmo. As férias terminaram em uma semana e, no último dia de férias, Steve estava de volta à casa dela. Vou embora amanhã, disse ele a ela. Então é isso, nossos encontros acabaram? Ele não acreditou nela. Ora, não vai acabar, é só que agora eu virei com menos frequência, somente nos finais de semana, ela já havia pensado. Vou esperar por você de sábado a sábado, ele a beijou. No dia seguinte, ele já estava em sua casa pela manhã, despedindo-se dela. Eles se despediram com um beijo e Betty foi embora. Agora sua vida estava mais interessante. Ela trabalhava o dia inteiro e John já havia se tornado seu assistente. Muitas das mulheres do departamento haviam se aposentado. Betty não se cansava do jovem que chegará sem saber nada e agora estava mostrando tantos resultados. E na sexta-feira à noite ele pegava o último ônibus e ia para a cidade com sua amante. E então, pouco antes da véspera de Ano Novo, ele veio vê-la. Betty percebeu imediatamente quando viu a maneira como ele a olhava. Não vou ficar com você, respondeu ela. Veja, eu tenho uma esposa e filhos lá, não posso ficar. Ele pegou o rosto dela em suas mãos, como de costume, e a beijou, beijou, beijou. Adeus, ela o beijou, e pela manhã sua brigada partiu. Betty voltou para a cidade. Sentiu falta dela, mas não deixou que esses pensamentos a dominassem completamente.
Quando foi para o trabalho, não se sentiu bem. Durante todo o dia, sentiu náuseas e tonturas. Na manhã seguinte, pediu para ir ao hospital. Quando o médico lhe disse que ela estava esperando um bebê, ela quase caiu da cadeira. Beth foi para casa, sem entender por que isso estava acontecendo com ela agora, quando parecia tarde demais para ter filhos. Mamãe, você não tem ideia do que está acontecendo comigo agora, e ela se sentou em uma cadeira e começou a contar para a mãe. Y. A mulher esperou. O que eu descobri hoje, e ela estava assustada e divertida ao mesmo tempo, porque aparentemente ela e sua mãe agora são duas mulheres adultas e podem conversar como amigas. Mas Beth ficou ali sentada, corando como uma colegial. Você está fora de si? Pense na idade que você tem, logo vai fazer 45 anos, e está falando de uma gravidez. A mãe apertou a cabeça, levantou-se e foi para a cozinha. O que há de errado com você? Perguntou o pai. Não, Mickey, imagine, ela está grávida e quer dar à luz. Disse a mulher, que não sabia o que fazer. Ela foi até a pia, bebeu um pouco de água e voltou para a filha para convencê-la a não cometer essa imprudência. Não, mãe, eu a ouvi uma vez e não vou ouvi-la agora. Já tenho idade suficiente, mas vou ter esse bebê para poder ter alguém na minha vida, disse ela. Ah, é isso, não vou me envolver, o problema é seu e resolva você mesma, disse-lhe a mãe, que foi para o outro quarto, e Beth já havia pensado nisso. Ela ficou no trabalho até entrar em licença maternidade, depois foi até a chefe e disse que John podia fazer tudo. E agora, ele pode facilmente assumir meu trabalho enquanto eu estiver de licença maternidade, anunciou Beth ao chefe. Bem, Beth, eu a respeito ainda mais, disse o chefe. E agora a mulher não tinha dúvidas. Ela sabia que, após o parto, iria morar no campo. Teria sua própria casa, ar fresco e viveria feliz lá. Estranhamente, apesar de sua idade, a gravidez foi muito fácil. Os médicos também estavam com medo. Se, depois dos 25 anos, as mulheres daquela época eram chamadas de velhas, Beth, que tinha mais de 40 anos, não era um bom presságio. Praticamente dentro do prazo, nasceu um bebê saudável, a quem Beth deu o nome de Austin. Sua mãe e seu pai, é claro, vieram recebê-lo porque ele era seu neto. E eles estavam tão empolgados com o evento que começaram a chorar quando pegaram a filha no colo. Mãe, não se preocupe, eu não vou morar com você. Pai, se não for muito incômodo para você, com todas as suas coisas, você pode nos levar para a cidade? Ela perguntou. Tem certeza de que pode se virar sozinha? Perguntou o pai. Claro que sim, sou experiente, forte, inteligente e nada pode me impedir, ela sorriu. Na manhã seguinte, o carro estava a caminho do vilarejo e, a partir de então, Betty começou a morar sozinha na casa da avó. Ela também tinha a pessoa mais maravilhosa do mundo ao seu lado, seu filho Austinka. Ela continuou a participar ativamente da vida do vilarejo. Ela podia ir a qualquer lugar que precisasse com seu filho ou sozinha, de modo que logo foi aceita e amada por todos ali. Quando Austin tinha 1 ano de idade, ela e ele viajaram para a cidade para visitar os avós. Eles iam lá 1 ou 2 vezes por mês, e agora eles também iam. Quando Betty entrou no apartamento com o filho nos braços, ouviu a mãe dele soluçando. Ela foi até a sala onde a mulher estava e a viu sentada no sofá, chorando. Ele foi até ela, abraçou-a e perguntou o que havia de errado. Papai não está bem, levarão-no para o hospital e ninguém diz nada de bom, e disse a mulher entre soluços. Mamãe, não fique triste, tudo vai ficar bem, disse a filha a ela. Ela deixou Austin com sua avó e foi para o hospital. Lá, de fato, o médico lhe disse que o homem não estava bem e que, independentemente dos remédios que lhe dessem, nada o ajudaria. Apenas 9 dias se passaram, e o pai não estava mais lá. Como pode ser? Soluçou Ariana no túmulo. Ela não conseguia imaginar a vida sem Mickey. Ele era seu apoio, sua espinha dorsal, seu ombro forte. Mamãe, você tem que continuar, Beth a tranquilizou, embora ela não conseguisse se segurar, mas fez isso para que sua mãe não visse suas lágrimas.
Sim, a mulher assentiu, mas ela sentiu que estava no lugar errado. Mamãe, por que não vem à cidade comigo? Disse Beth. Tenho certeza de que não vou incomodá-la lá? A mulher percebeu que também não queria ficar na cidade, pois não tinha nada para fazer aqui sozinha. Sim, o que você quer dizer com isso, interferir? Pelo contrário, você só vai me ajudar, disse ela. Juntas, elas arrumaram todas as suas coisas, foram para a aldeia e agora moravam aqui, na casa da avó dela. Ariana ajudava em tudo, tanto na casa quanto na educação da criança. Mas assim que pensaram no Mickey, ficaram imediatamente muito tristes. Certa noite, quando Beth estava voltando de uma reunião, ela viu alguém sentado em um banco perto da porta de sua casa. Ela ficou surpresa, foi até lá e ficou parada. Steve estava sentado lá. O que você está fazendo aqui? Ela não entendia, estava tão feliz por dentro, seu coração estava batendo forte, ela não entendia o que estava acontecendo com ela. Eu vim ver você, disse ele. E sua esposa, seus filhos? Ela se sentou ao lado dele. Eu lhe contei tudo, ele entendeu. E eu percebi que não posso viver sem você e ele a apertou contra si. Bem, vamos lá, eles entraram na casa. Mamãe também estava surpresa por ter tais convidados. Beth nunca havia lhe contado muita coisa, e agora ela também não estava dizendo nada. Steve começou a conviver com as duas mulheres. Ele provavelmente achava que o bebê poderia ser dele, mas nunca perguntou sobre isso. Olhe, Beth, vamos ampliar sua casa. Disse Steve a ela um dia. Você pode fazer isso? Ela olhou para ele. Tenho certeza de que seu homem tem boas mãos, disse ela. Bem, se você quiser fazer isso sozinha e tiver força, por favor, vamos pegar os materiais de construção e eu a ajudarei. Você pode chamar um dos vizinhos, disse Beth. Não estou com pressa, então acho que posso fazer isso sozinha, prometeu ela. Steve, estou muito feliz por você ter vindo. Beth olhava para ele com frequência enquanto estava sentada na cozinha. Sua mãe estava no quarto com Austin naquele momento. De certa forma, ela também estava feliz por um homem ter finalmente se aproximado de sua filha. Mas, por outro lado, todos perceberam que ele tinha uma família e, mesmo que ele dissesse que a esposa o compreendia, não era certo que ele tivesse se divorciado dela e nunca mais a deixaria. Mas, como da última vez, ninguém pensou nisso ou disse em voz alta. Ouça, na outra noite, Beth sussurrou no ouvido de Steve. O que foi? Ele se virou para ela. Você não vai acreditar, mas acho que estou esperando um bebê novamente. Ela olhou para ele com olhos assustados. O que você vai fazer? Ela ficou em silêncio e esperou pela resposta dele. Acho que vou dar à luz. Não sabia o que Steve pensaria do que eu estava fazendo, mas achei que não haveria problema. E no outro caso? Bem, ela criou Austin sozinha, não pediu nada a ninguém, tudo estava bem. E agora que o menino está com 2 anos, por que não ter outro bebê? Querido, eu te amo muito. Ela beijou seu rosto novamente. Veja bem, estou com meu marido há muitos anos e nunca tive a menor suspeita de que estivesse grávida, disse Beth a ele. O que você está dizendo? Ela não terminou de falar. Não, eu não quero dizer nada, eu também amo você. Ela encostou a cabeça no ombro dele, pressionou todo o corpo contra o dele e fechou os olhos. Filha, como você está? Perguntou a mãe pela manhã. Se eu lhe contar, você vai ficar chocada de novo. Beth não olhou para ela. Não me diga que está grávida de novo? Sua mãe se afundou no banco e apertou o coração. Mamãe, o que você pode fazer? Se Deus decidiu me dar filhos somente nessa idade, Betty colocou as mãos na barriga. Filha, o que é você? Pense bem, um filho, tudo bem, é suficiente, mas 2? Ela não entendia. Mãe, eu já me decidi, conversamos com o Steve e decidimos que eu vou ter o bebê, disse ela. Ah, é isso, me demita, eu não sou conselheira, não sei de nada, não prometo nem digo nada, e assim, e a mulher se levantou. Foi ao banheiro, lavou o rosto e foi para o quarto do neto.
Betty era forte, não dependia de ninguém, sabia que podia fazer tudo sozinha. E agora que estava grávida novamente, tudo estava indo bem. Ela e Steve iam a todos os lugares juntos, faziam tudo juntos. Ela havia começado a fazer coisas em casa, como havia prometido. Ela realmente estava fazendo muitas coisas, mas Betty também estava pensando no fato de que logo estaria terminando uma licença maternidade e começando uma segunda. Teria de haver algum aviso no trabalho sobre isso. Ela olhou para Steve, sem saber o que fazer. "E se você simplesmente telefonasse?" perguntou Steve. "Você acha que uma ligação telefônica seria suficiente?" Ela não estava acreditando. "Bem, vale a pena tentar?" Ela deu de ombros. Então Betty foi até a prefeitura. Da sala do presidente, ela ligou para o chefe e lhe disse como e o que. "Vamos lá, há uma diferença entre apenas alguns meses, acho que você não deveria sair, escrever um pedido de férias e descansar mais", disse a mulher a ela. "Ok, obrigada, vou descansar mais", e ela enfatizou a palavra descansar. Mas, mesmo assim, Betty não ia dar à luz na aldeia. Ela foi para a cidade, com sua mãe ao seu lado. E, novamente, o mesmo hospital, a mesma maternidade. Agora os médicos também estavam surpresos com o fato de Betty ter sido tratada em qualquer centro de saúde do vilarejo. O ginecologista não queria vê-la de jeito nenhum, pois temia que, se algo desse errado, a culpa seria dela. Então Betty teve de assinar alguns papéis. E lá estava ela, feliz porque tinha sua filhinha Elizabeth em seu peito. Ela estava deitada e grunhindo tão docemente que sua mãe apenas sorriu, embora estivesse sentindo muita dor. "Bem, vamos para casa", disse ela à filha enquanto a envolvia. Mamãe chegou à casa de alta com Austin. Steve não tinha vindo da cidade, mas eles não tinham combinado isso. Betty achou que ficaria na casa da mãe por alguns dias e depois voltaria para a cidade. Betty era idosa, mas não se sentia nem um pouco velha. Parecia-lhe que ainda era uma garota de 20 e poucos anos que estava seduzindo homens, tendo filhos, e agora começaria a construir uma casa e tudo mais. E isso a fazia se sentir tão leve e brilhante que ela não pensava em mais nada além disso. "Steve, estou tão feliz com você", disse ela ao seu marido. "E você sabe como você me motiva, eu faria qualquer coisa por você", disse ele a ela. A essa altura, Steve ainda estava lhe fazendo promessas de que ela conseguiria um emprego na prefeitura, no campo ou em qualquer outro lugar. Mas desde que ele lhe desse uma casa e ela pudesse cuidar das crianças, ela não disse nada. Um dia, porém, aconteceu algo em que Betty às vezes pensava, mas que, por algum motivo, havia desistido de esperar por esse momento. Ela ficou muito infeliz quando isso aconteceu. À noite, bateram na janela. Era muito tarde, então Betty olhou para Steve e não percebeu quem era. "Talvez eu saia", disse ela. E quando as portas se abriram cerca de 5 minutos depois, Betty simplesmente sorriu. A esposa de Steve estava parada na porta. "Acho que se eu tivesse filhos pequenos, teria vindo com eles." "Como está se saindo com seu marido afastado?" perguntou a mulher. "Bem", respondeu Betty, "só que eu não sabia que ele ainda era seu marido." "Bem, você deve saber que as crianças estão esperando por ele em casa, então eu tive que pisar no meu orgulho e vir ver você." A mulher olhou para ela. Não havia nada a fazer agora, estava ficando muito tarde, então Betty sentou todos à mesa, serviu-lhes chá e deu-lhes o jantar. Ela não podia jogar a mulher na rua. Talvez pudesse, mas no dia seguinte haveria tanta fofoca por toda a cidade que ela teria de ir embora. Todos comeram em silêncio. Depois, Betty arrumou uma cama para Steve e sua esposa no quarto onde sua mãe morava e foi dormir no quarto dela com as crianças. De manhã, quando estavam saindo de casa, Steve virou a cabeça e com um lábio disse, "Sinto muito", e Betty o afastou. "Adeus", e disse ela. Virou-se e saiu para o quintal, sabendo que nunca mais aceitaria o homem e que nunca acreditaria nele. Quando as portas se fecharam atrás dela, ela se sentou em um banco e começou a chorar. Eles estavam morando aqui há quase 2 anos. Por que a esposa dele não tinha vindo antes? Por que ele não tinha dito nada a ela?
Por que ele não tinha conseguido se divorciar dela durante esse tempo? Mas todas essas perguntas ficaram sem resposta. A essa altura, Austin estava no berçário. Elizabeth ainda estava nos braços de sua mãe, mas a mulher percebeu que era necessário sair da licença maternidade e ir trabalhar para ganhar dinheiro. Beth reuniu as crianças, juntou suas coisas, decidiu que iria se arrumar e, definitivamente, fazer tudo isso. Ela chegou à cidade e foi direto para o trabalho para ver o que havia por lá. Olá, pessoal. Ela entrou no escritório. Beth Petrovna. John se levantou para cumprimentá-la. Ela havia de fato tomado seu lugar, e a mulher estava feliz pelo jovem. Bem, como estão as coisas por aqui? Perguntou ela, e começou a olhar ao redor. Sim, tudo está normal, nós nos sentamos, trabalhamos, John fez um gesto com as mãos. Ok, vou falar com o chefe, a mulher deu uma piscadela. Quando ela entrou no escritório, também foi bem recebida, mas ninguém estava com pressa de aceitar uma mulher em licença maternidade. Mas qual é o problema? Eu tenho 2 filhos, tenho que criá-los, Beth não conseguia entender. Veja bem, Beth, enquanto há tempo, você pode ficar parada, não quero demitir uma pessoa que amanhã entrará em licença médica, e não olhou nos olhos do chefe. Então, eu tenho uma mãe, acenou com as mãos. Não, temos que esperar, balançou a mulher atrás da mesa de um lado para o outro. Beth foi para casa, não entendia como as coisas podiam ter chegado a esse ponto. Quando ela entrou no apartamento, imediatamente sentiu que algo estava errado. Elizabeth estava gritando tão alto que o coração de sua mãe quase explodiu de emoção. Ela correu para a sala e viu que a mulher estava deitada no sofá, olhou para cima com os olhos, se mexeu, e foi isso. Mamãe, e ele se ajoelhou na frente dela, Betty. Ela murmurou de volta. Que diabos é isso? Beth foi até o telefone e ligou para a ambulância. Os paramédicos chegaram e levaram Ariana para o hospital. Beth se sentou no sofá, cobriu os olhos com as mãos e chorou. Agora lhe parecia que tudo estava contra ela. Agora, todos os dias, ela e seus filhos estavam no hospital. Ninguém pode entender como foi difícil, mas a mulher teve coragem. Às vezes, ela achava que já havia decidido tudo em sua vida, e agora tinha que fazer tudo sozinha. Beth, alguém lhe deu um empurrão no ombro. As enfermeiras do hospital tinham ficado com pena da mulher, e agora ela e as crianças estavam no mesmo quarto que Ariana, e dormiam lá. O que? Ela abriu os olhos e imediatamente percebeu tudo pelo rosto do médico. Sua mãe, ela desviou o olhar. Não, e disse a mulher em voz baixa, para não assustar as crianças. E então foi o funeral, Beth fez tudo certo. Ela se sentou com as crianças no apartamento vazio, imaginando o que deveria fazer agora. Posso fazer qualquer coisa, disse a si mesma, levantou-se e começou a empacotar coisas que agora simplesmente ninguém precisaria. Uma semana depois, Betty, junto com as crianças, estava a caminho da aldeia. A mulher decidiu firmemente que não viveria na cidade. No início, ela até começou a pensar em vender a casa na cidade para investir em uma casa. Mas depois mudou de ideia, porque seus filhos virão para cá quando crescerem e terão um lugar para morar. Aqui estamos, disse ela a Austin e Elizabeth quando voltaram ao lugar onde suas almas se sentiam bem. Seu filho havia voltado para o berçário e sua mãe havia trazido Lisa atrás dele. Agora, ela estava determinada a deixar a casa pronta. Steve havia organizado tudo aqui muito bem. Ele acrescentou alguns cômodos, fez um primeiro andar também. Mas tudo estava em estado bruto, por assim dizer. A mulher comprou tintas, pincéis, oleados, pisos e começou a terminar tudo. No vilarejo, os habitantes locais a respeitavam. Eles se lembravam de como ela havia organizado a comida para os trabalhadores que estavam construindo a fazenda de laticínios. Betty, olá! Ela ouviu alguém gritando para ela do lado de fora da cerca. Ela olhou pela janela e ficou surpresa ao ver Selena, com quem havia brigado quando criança. Olá, o que você quer? A mulher saiu. Ela não tinha visto Svetlana desde que chegara, e agora morava aqui.
Aqui, de volta à sua terra natal, Selena acenou com as mãos. O que você quer de mim? Por um momento, Beth voltou à sua infância, quando não queria sair de casa por medo daquela companhia. Decidi administrar um dos departamentos da fazenda, mas, quando cheguei lá, percebi que não poderíamos ficar sem um contador e, então, os habitantes locais me falaram sobre você. Ela olhou para sua convidada. Está me oferecendo um emprego? Beth ficou surpresa. Sim, você me ouviu bem. Selena sorriu, era óbvio que ela estava sendo simpática. Ok, eu aceito, sem hesitar nem um pouco da parte de Betty. Ótimo, vejo você amanhã de manhã com a papelada. Selena assentiu levemente, elas se despediram e ambas saíram para cuidar de seus negócios. Era lisonjeiro ser aceita nessa cidade. Betty começou a escolher as roupas que usaria para trabalhar amanhã. À noite, ela pegou as crianças no jardim, sentou-se para jantar e parecia que a vida estava começando a melhorar. Beth agora estava trabalhando, ganhando um bom salário, tinha uma boa conta com os patrões. A mulher criou um coletivo no clube, cantava músicas, apresentava-se em concertos. E, em seu tempo livre, fazia um artesanato. Austin, venha cá, a mãe de seu filho ligou, ele estava indo para a primeira série hoje, tínhamos que verificar se estava tudo certo com seu traje. Mamãe, onde estão as flores? Ele olhou para ela. Agora tudo ficaria bem, a faca já estava no banco, para que, quando a mãe saísse, ela pudesse cortar flores no jardim. Elizabeth estava correndo de um lado para o outro, ela também estava usando um lindo vestido. Bem, e você já está crescida, disse a mãe sobre a régua, com os olhos lacrimejando. O tempo voou tão rápido e agora Elizabeth era uma aluna da primeira série. Austin andava com importância, achava que já estava crescido. Beth terminou a casa, agora era só doces. Era uma das maiores e mais bonitas da cidade. Mamãe, deixe-me pegar um pouco de água, disse Austin. Betty olhou para ele e não conseguia acreditar que era realmente seu filho, que há pouco tempo estava deitado em seu berço. Com certeza, ele estava trazendo 2 baldes para ela. Betty não era a última pessoa na cidade. Ela adorava convidar pessoas para sua casa. Naquele dia, a mulher cozinharia o dia inteiro e, à noite, haveria confraternizações divertidas. Mamãe, a senhora pode me ensinar a fazer massa de panqueca? Elizabeth ia até ela com frequência. É claro que ela observava a filha. Elas sempre faziam tudo juntas. Beth nunca teria pensado que aqueles que ela deu à luz, criou e cuidou fariam coisas ruins com ela. Em algum momento, a mulher decidiu que era hora de ter alguns animais, e porque o quintal é grande, há força. Meninos, venham aqui, ela chamou as crianças. Austin já estava na 8ª série, Elizabeth era um pouco mais nova. Por que você precisa dele? Resmungou o menino, ele sabia que eles também teriam que fazer tudo isso. Para quê? Carne e sangue, ovos, Beth olhou para eles. Não sei, Austin deu de ombros e olhou para a irmã. Bem, vamos tentar, a mulher lhes pediu. Depende de vocês, vocês farão a maior parte do trabalho de qualquer maneira, o filho não queria fazer nada. Ultimamente, ele estava na oficina de máquinas e tratores, os homens de lá o haviam acolhido e estavam lhe ensinando todos os tipos de truques. Austin queria ir para a cidade depois do ensino médio, fazer faculdade lá, aprender a ser mecânico de motores e voltar para cá. Ele não se importava com mais nada. Tudo bem, estava decidido, a mãe se levantou do sofá, estava confiante nas habilidades dele e, no fim de semana seguinte, foram todos juntos ao mercado. Veja só! Disse a filha, apontando com o dedo para as caixas nas quais havia diferentes animais. Bem, Elizabeth, escolha o que quiser, e eles ficaram perto das caixas com galinhas. Elas decidiram começar com as aves, se tivessem sucesso com essa, talvez comprassem outras. A família chegou em casa e, nesse momento, Beth decidiu que já estava farta, que não queria mais trabalhar. Então, no dia seguinte, ela escreveu um pedido de emprego, pois agora estava apenas cuidando da casa, das crianças e do jardim. Mamãe, bem, e se eu for para a cidade,
vou morar lá no apartamento da vovó? Perguntou Austin. Claro, se você conseguir, a mãe não se arrependeu, desde que tudo estivesse bem. Você me conhece, ela garantiu a ele. Quando Austin se formou no ensino médio, sua mãe e Elizabeth olharam para o filho e o irmão e ficaram orgulhosas dele. Agora ele os estava deixando para ir à cidade, mas prometeu visitá-los e ajudá-los. Em breve eu também estarei indo para a escola, disse Elizabeth a Austin enquanto o abraçava na estação. Não tenha pressa, a vida é passageira, disse a mãe dela suavemente. Agora eles estavam sozinhos na casa. No que esses cômodos estão se transformando? Beth sempre se perguntava. Antes, tudo parecia tão bonito, mas agora ela não tinha mais energia para limpar tudo. Mamãe, deixe-me ajudar, disse Elizabeth, e Beth sabia que à noite ela teria de ir à discoteca novamente. Tudo bem, ela concordou com sua filha. E assim elas viveram para ver a formatura de Elizabeth. Ela também não foi para o ensino médio ou depois da 9ª série, ela decidiu ir para a casa de Austin na cidade. Deixando a mãe sozinha, Beth disse com tristeza. Mamãe, não fique assim, sua filha olhou para ela. Não, só estou dizendo, ela enxugou os olhos com o lenço. Para Beth, parecia que o tempo havia passado tão rápido que ela não havia notado nada. Ainda ontem ela era uma mulher jovem, cheia de vigor, e agora, aqui na estação, sentia-se arrasada. Beth voltou para casa, percebendo que agora estava sozinha. Um dia, ela estava andando pela rua e ouviu o miado de um gato. Ela o encontrou, pegou-o e o levou para casa, e depois outro e mais outro. Agora a mulher tinha uma válvula de escape. As crianças não tinham pressa em ir à vila para visitá-la, embora tivessem prometido. Beth, você está em casa? Ele a ouviu do outro lado da porta. Ela olhou pela janela e sorriu. Lá estavam os amigos com quem ela havia cantado no coral. Ela deixou que todos fossem para casa e eles começaram a se sentar, mas isso não acontecia com muita frequência. Austin e Elizabeth moravam na cidade, no apartamento dos avós dela. No início, enquanto estudavam, tudo estava bem e era amigável. Mas assim que Austin trouxe uma menina para casa pela primeira vez, começaram as brigas entre irmão e irmã. Por que você sempre fica em casa? Austin não a entendia. Ao contrário de você, eu estou estudando, disse-lhe a irmã. Para que estudar? Ele não entendia. Ele e sua nova namorada precisavam de intimidade, mas não tinham dinheiro para isso. E então Elizabeth conheceu um jovem. E assim os 4 começaram a viver juntos. Por que você não tem sua própria casa? Austin, o pretendente de Elizabeth, perguntava com frequência. Ele mora com a mãe dele, e eu não quero ir para lá, Elizabeth rebateu. Por falar em mãe, e Austin olhou para ela, talvez devêssemos ir visitá-la, já faz um ano que não vamos lá. Sim, eu não me importo, e podemos apresentá-la às nossas outras metades, disse Elizabeth. Esse tipo de conversa amigável era muito raro. Ninguém se opunha à viagem para a aldeia, então, no fim de semana, todos se reuniram e foram para a aldeia. Beth ouviu vozes no pátio, ruídos. Ela não percebeu quem poderia ser, mas quando chegou ao pátio, sorriu e não conseguiu esconder sua alegria pelo fato de seus filhos terem vindo visitá-la. Ela abraçou a todos e parou sua atenção em um rapaz e uma moça que não lhe eram familiares. Os convidados entraram na casa e se sentaram à mesa. A mãe imediatamente começou a trabalhar. Ela trouxe alguns doces, bolos e chá. Mamãe, esta é a Mila, disse Austin, mostrando-lhe sua noiva. E este é Mickey, Elizabeth apontou para seu noivo. Prazer em conhecê-la e a mim, Betty, ela sorriu de volta. Beth jamais aconselharia seu filho ou sua filha sobre quem escolher como parceiro de vida, porque ela havia dado ouvidos à sua mãe e tudo havia ido por água abaixo. E agora ela estava pronta para aceitar aquele que eles iriam amar. Depois de se sentar à mesa, Austin se levantou e começou a andar pela casa. É claro que ele se lembrava do que era e onde estava, mas agora não estava olhando com os olhos de uma criança, mas de um adulto. Mamãe, e se reformássemos a casa?
Ele olhou para a mulher novamente. O que você quer redecorar? Ela ficou surpresa. Bem, eu não sei, há muitas coisas para redecorar aqui, e o menino olhou ao redor. Se você quiser fazer isso, faça, ela não se importou. Depois disso, os meninos ficaram mais alguns dias e voltaram para a cidade. Sua vida lá continuou. Agora eles não mimavam a mãe com atenções, vinham vê-la uma vez por mês, ou até mesmo uma vez a cada 2 meses. Eles tinham cada vez mais escândalos no apartamento. Austin, você vai me pedir em casamento? Mila disse a ele quando eles já estavam namorando há 5 anos. Olha, primeiro eu preciso me recuperar, conseguir um lugar para morar, disse ele a ela. Então, vamos trocar de apartamento, qual é o problema? Ela não entendeu. Elizabeth e Mickey também não formalizaram seu relacionamento. Irmão e irmã quase não se comunicavam, porque ultimamente estavam brigando por causa de metragem quadrada. Certa vez, Mila ficou tão ofendida com seu noivo que arrumou suas coisas e foi embora. Austin a observou e não conseguiu acreditar. Ele também foi embora. Ficou sentado no bar a noite toda, sentindo-se mal. Mas quando chegou em casa, encontrou sua irmã sentada na cozinha chorando. O que você está fazendo? Você sabia que... Elizabeth se virou para ele. Sobre o quê? Austin não entendia muita coisa no momento, porque as bebidas no bar o estavam afetando. Mickey e Mila e Elizabeth parou de falar. Sobre o quê? Austin não a entendeu. Eles estavam sentados na cozinha agora, e ambos não entendiam como não tinham percebido que suas metades estavam juntas há muito tempo. Elizabeth, por que não trocamos o apartamento? Perguntou Austin. Ouça, talvez possamos vender a casa e comprar um apartamento na cidade? Sua irmã olhou para ele. E para onde a mamãe iria? Austin se deu conta de que a mulher era idosa e teria de morar com outra pessoa. Talvez pensemos em algo, disse a garota, percebendo que era um plano astuto, mas, ao mesmo tempo, percebendo que era realmente uma maneira de sair da situação. No dia seguinte, ela e Austin foram para a vila de sua mãe, primeiro para se acalmarem sobre o que havia acontecido no dia anterior e, depois, para falarem sobre seu plano ruim. Pela manhã, Austin descobriu quanto valia a casa de sua mãe. Acabou sendo um bom dinheiro. E agora, ele não pensava em mais nada, nem em sua consciência, nem em sua mãe, nem em sua irmã. Ele tinha que pensar em um bom plano. Enquanto dirigiam em direção ao vilarejo, ele permaneceu em silêncio durante todo o trajeto. Crianças. Mamãe estava fazendo alguma coisa no quintal e, quando eles entraram pela porta, ela não acreditou que eram realmente eles. Oi, mãe, todos entraram na casa, estavam fazendo alguma coisa, ajudando a mãe. Ela até se surpreendeu com o fato de já terem se passado tantos dias e eles ainda não terem voltado para a cidade. Mamãe, você se lembra de quando fomos colher cogumelos quando éramos pequenos? Perguntou Austin. Claro que me lembro, como poderia me esquecer? Ela sorriu. Talvez possamos ir agora também? Ele olhou para a irmã e deu uma piscadela. Elizabeth entendeu tudo. Sim, vamos, mas temos que ir de manhã, então vamos esperar até amanhã para irmos, disse Beth a eles. Vamos agora mesmo, Austin olhou para o relógio, eram 10 da manhã. Ok, se vocês quiserem, podemos ir agora mesmo, concordou a mulher. Eles pegaram alguns suprimentos, Elizabeth estava na cozinha preparando sanduíches e chá, Austin estava arrumando as cestas. Em menos de meia hora, eles estavam prontos para entrar na floresta. Por que não levamos o carro velho do meu pai? Austin perguntou à mulher. Tenho certeza de que ele não funciona, é só sucata, a mãe acenou com a mão e sorriu. E a motocicleta? Perguntou Austin. Bem, talvez ainda seja possível ter uma motocicleta, duvidou sua mãe, mas eles decidiram tentar. Quando eles carregaram as coisas e partiram, ninguém estava pensando em nada ainda. Austin e Elizabeth não haviam concordado com nada. Eles conversaram um pouco no caminho, mas tudo foi aleatório.
Agora eles chegaram à parte mais profunda da floresta e pararam. Austin, por que você nos levou tão longe? A mulher não entendeu. Mamãe, mas ninguém anda por aqui, e certamente há cogumelos e frutas vermelhas. Ela olhou ao redor. Eles começaram a caminhar pela floresta, onde colhiam alguma coisa e, depois de várias horas, chegaram a uma clareira. Elizabeth estendeu um cobertor no chão, sentou-se nele e pegou uma garrafa térmica de chá. Austin e Beth se sentaram ao lado dela. Elizabeth olhou para o irmão, colocou o chá em uma xícara e entregou-a à mãe. Que chá é esse que tem um gosto tão estranho? Perguntou Beth. Não demorou muito para que seus olhos ficassem enevoados, e então só havia escuridão. A mulher acordou e percebeu que estava com muito frio. Ela abriu os olhos e percebeu que estava deitada em um cobertor na própria floresta. Austin! Elizabeth, ela gritou, mas ninguém respondeu. Beth tentou se levantar, mas não conseguiu. Ela se deitou no cobertor e se enrolou na outra ponta. Seus dentes rangiam por causa do frio de uma forma que parecia ecoar por toda a floresta. Beth não entendia. Como as crianças poderiam tê-la deixado aqui? E se algo tivesse acontecido com elas? Mas agora sua mente estava tão nebulosa que ela não queria pensar em nada. Ela tentou se levantar. Havia uma grande vara por perto. Ela a pegou, cobriu-se com uma manta, apoiou-se na vara e andou. Não estava claro para onde ele estava indo. Havia uma escuridão tão impenetrável ao redor que Beth teve a impressão de estar cega. A princípio, ela tateou por entre as árvores, mas depois decidiu que era necessário chegar de manhã e, então, poderia encontrar um caminho para a cidade. A mulher se enrolou na manta, enfiou as pernas embaixo dela, sentou-se embaixo de uma das árvores, com a cabeça ainda girando, sacudiu-a e expirou. As horas pareciam se arrastar por um longo tempo. E então começou a ficar cada vez mais claro sobre a floresta. Graças a Deus, Beth exalou, pois depois de uma hora já estava quase amanhecendo. Ela percebeu que era de manhã cedo, então tinha que sair. Primeiro ela se levantou, sentindo que tinha forças para isso. Apoiando-se em uma vara, ela caminhou para o lado. De alguma forma, ela tinha certeza de que era dali que eles tinham vindo. Ela caminhou pela floresta, gritando, pensando que talvez houvesse alguns guardas florestais ou caçadores de cogumelos. Mas ninguém lhe respondeu. Quando a vegetação rasteira apareceu à frente, Beth percebeu que estava indo na direção errada. O sol estava tão quente que nem mesmo os galhos das grandes árvores ajudavam a se esconder dele. Ela estava com sede, mas não tinha água com ela. A mulher afundou no chão. Cobriu o rosto com as mãos e chorou. Agora ela sorria internamente. Talvez não fosse verdade, mas ela percebeu que as crianças haviam feito isso de propósito. A velha. O que fazer com ela, onde colocá-la? E eles são jovens, precisam viver. Eu gostaria que os lobos viessem me comer aqui, disse ela em voz alta. E então Beth notou um cogumelo. E, naquele momento, ela se lembrou de Oliver. Como ele a havia guiado por essa floresta, como ele havia mostrado e dito onde ficava o norte, onde ficava o sul, o que comer e como beber. Naquele momento, foi como se tivesse havido um surto de força. Beth acordou. Ela se ajoelhou, engatinhou até a árvore e começou a olhar onde o musgo estava crescendo. Depois de identificar tudo, ela começou a procurar as bagas. Ela se lembrou de que elas cresciam no lado sul e, quando encontrou a clareira, o orvalho da manhã ainda nas folhas a refrescou pelo menos um pouco. Depois de comer algumas bagas e lamber o orvalho das folhas, ela se deitou de costas entre os pequenos arbustos e começou a rir. Mas então ela não quis ouvi-lo. Ele estava entediado com as histórias. Ele estava entediado com as histórias. Se ao menos ele soubesse que isso seria útil um dia. O que mais Oliver disse? Ah, como dormir no chão frio, o que requer fósforos, e eu não tenho nenhum, então isso está fora de questão, ele pensou em voz alta. No início, Beth decidiu que não iria a lugar algum, que ficaria onde estava. E se ela estivesse errada e os meninos não a tivessem deixado aqui de propósito?
Eles começariam a procurá-la e ela deixaria o local, e eles não a encontrariam. Mas então a mulher decidiu que não poderia ficar onde estava e se dirigiu para o norte. Ela determinou a direção pelas árvores, seguiu o caminho onde viu bons galhos, juntou arbustos, quando escureceu, espalhou gravetos finos no chão como uma esteira, deitou-se sobre eles e se cobriu com uma manta, que também arrastou consigo. Ele caminhou por dias, colhendo orvalho pela manhã, comendo bagas e cogumelos, agradecendo a Oliver por lhe dizer quais eram comestíveis, mesmo crus. Um dia, ela se deparou com um riacho do qual bebeu. Betty ficou sentada à beira do córrego por um longo tempo, imaginando de onde ele poderia brotar. Ela não se deu conta de quantos dias estava ali, mas em algum momento percebeu que não conseguia mais andar. Seus pés estavam cheios de sangue. Mesmo assim, juntou alguns arbustos, fez uma cama embaixo de uma árvore e se deitou. Em algum momento, ele ouviu um barulho ao longe, como se algo estivesse sendo dito. E se fosse um animal, ou talvez apenas sua imaginação? Ela espreitou por trás de uma árvore e, em seguida, um tiro foi disparado. As pupilas de Betty se dilataram e ela ficou imóvel, viva e morta. Socorro! Ela gritou, pois temia ter sido confundida com um animal ferido e agora seria morta. Oh, estou aqui! Socorro! Ela gritou novamente. Então ela ouviu o barulho de agulhas de pinheiro sob suas botas, alguém estava vindo em sua direção. E quando o homem se curvou sobre ela e ela olhou para ele, ela ofegou. John! John, é você? Ela começou a abraçá-lo. Betty, ela se perguntou, o que você está fazendo aqui? Por favor, me ajude. Não sei por quê, por algum milagre, você está aqui, mas preciso ir à cidade, ela disse a ele e começou a chorar. Os 3 homens rapidamente pegaram a mulher em seus braços. Eles a carregaram até o carro e a sentaram. Todos olharam para ela e não entenderam como uma mulher tão velha poderia estar no meio da floresta. John, diga-me, como você chegou aqui? Disse Betty em lágrimas. Sabe, graças a você, conquistei muitas coisas em minha vida. Ocupei seu cargo por muitos anos, depois me tornei supervisor, depois fui eleito prefeito. E agora, neste fim de semana, decidimos ir caçar com alguns amigos, disse ela a ele. Que fim de semana? A mulher olhou para ele. Por quê? Ele olhou para ela pelo espelho retrovisor. Fomos para a floresta no sábado, refletiu Betty. Então, sem comida ou água, vocês passaram uma semana no meio da mata? Perguntou John. Acho que sim, ela sorriu, acho que as crianças decidiram se livrar de mim e me trouxeram para cá, sabendo que eu não conseguiria sair. A mulher disse tudo isso com muita tristeza. Quando o carro parou em frente à casa, Elizabeth e Austin correram para a janela. Eles não sabiam quem poderia ser. Quando primeiro um homem saiu e depois uma mulher foi puxada para fora debaixo de seus braços, eles não puderam acreditar. Olá, John entrou na casa. Ele já era um homem muito simpático, e agora Elizabeth e Austin estavam sob o olhar dele e baixaram os olhos. Como vocês puderam fazer isso? Realmente não havia outra saída. Ele disse a eles. As crianças simplesmente ficaram em silêncio. Eles carregaram a mãe para o quarto e a deitaram na cama. Está feito, disseram os amigos do prefeito. Eu os aviso, vou vigiá-los pessoalmente, se um único fio de cabelo cair da cabeça de sua mãe, vocês vão se arrepender. Ele ameaçou Austin e Elizabeth. Quando o homem deixou a casa e foi embora, as crianças também não ficaram, pois estavam envergonhadas. Eles rapidamente juntaram suas coisas e foram embora. Uma semana depois, John chegou. Ele disse que Betty havia sido designada para um chalé. Se ela concordasse, eles estariam prontos para mudá-la imediatamente. Não preciso mais de nada, disse ela, e depois pediu a John que fosse até seus filhos e lhes dissesse que ela os perdoava. À tarde, Austin e Elizabeth estavam na casa de sua mãe. Eles entraram na casa e se aproximaram da mãe, que estava sentada à mesa da cozinha. Ambos se ajoelharam e choraram. Mamãe, por favor, perdoe-nos pelo que fizemos, você nos criou, nos educou,
e nós dois somos tão, e eles ergueram os olhos para ela. Vocês são a coisa mais preciosa que tenho em minha vida e não guardo rancor. Ela os abraçou e os apertou contra os joelhos. Em seguida, todos se sentaram à mesa, mas o filho e a filha ainda estavam desconfortáveis com o fato de poderem ter feito tal coisa. Mamãe, eu farei qualquer coisa para ter uma vida boa para você, disse Austin. E eu também farei, disse Elizabeth. Sabem, crianças, Deus deu a vocês tarde, mas eu nunca me arrependi de ter nascido. Vocês são a minha felicidade, a luz na janela. Me digam, eu pego tudo o que preciso e vou para a floresta sozinha, só para fazer vocês se sentirem bem, gritou Betty. Não, o que você está dizendo? As crianças correram para ela, naquele momento, imaginando o que poderia acontecer se ela não voltasse da floresta. Vocês já perceberam que todas as boas ações na vida voltam? A mulher olhou para as crianças. Você está falando do John? Austin adivinhou. Sim, assentiu a mãe. Será que as más ações também voltam? A irmã olhou para o irmão. Não há necessidade de pensar nisso, tudo ficará bem. Eles se sentaram na cozinha e se abraçaram.